no programa Palavra Viva. Nós estamos aqui nos estúdios da Barra FM. Você que nos ouve aí por intermédio do rádio, por intermédio da página da igreja, né? Da Igreja Vida Nova em Cristo. Você também que nos acompanha pelo Facebook. Você que é amigo ou conhecido do pastor Sidney, você está nos acompanhando aí via Facebook. Vai compartilhando, dando like, para nos ajudar a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Hoje a palavra de Deus se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19, versículo de número capítulo 20. Vamos meditar no capítulo 20. Capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, vendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor dos sepulcros, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Irmãos, palavra de Deus essa, a qual nós lemos. Entendemos que Jesus, ele no primeiro dia da semana, que seria conhecido como domingo, pois Cristo, ele sofreu muito na sexta-feira, ele foi crucificado, mas que ele entregou o seu espírito ao Pai. E no dia primeiro da semana, conhecido como domingo, ele ressuscitou. E no momento que Maria chegou ao sepulcro, não viu o corpo de Jesus, ela até pensou que tinham levado o corpo de Jesus, roubado. Mas aí ela apressadamente, voltando a Pedro e a João, ou seja, o discípulo a qual Jesus amava, e contando para eles o que acontecido, eles apressadamente foram até o sepulcro. E chegando lá, o sepulcro estava realmente vazio. Aleluia! E a palavra de Deus vai dizer que João, ele correu mais do que Pedro. E quando ele chegou ali no sepulcro, ele viu os lençóis no chão e não entrou no sepulcro. Mas a Bíblia diz que Pedro, quando chega, ele entra e vai até onde estava o corpo de Jesus deitado. Mas a Bíblia diz que Jesus já não se encontrava mais ali. Então houve agora o que nós falamos, ressurreição. E quando Pedro observa os lençóis no chão, o lenço estava enrolado, estava colocado em um lugar à parte. Me alegra parar até aí a leitura, porque eu entendo que para um judeu, quando o lenço está enrolado e deixado à parte da mesa, ele está dizendo: eu vou voltar. Então Pedro entendeu esse recado, entendeu essa conjectura, que o lenço enrolado à parte estava dizendo que Jesus, ele iria voltar. E nós estamos aguardando Jesus ainda. Olha que interessante. A sexta-feira, como muitos no dia de ontem pregaram e disseram, Jesus sofreu e Jesus nos deu a vitória por intermédio da morte de cruz, porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa.
A morte de cruz quer significar que Jesus, ele foi o cordeiro que tirou o pecado deste mundo. Mas agora o domingo se torna mais importante ainda para nós cristãos do que a própria sexta-feira. Por quê? Porque no domingo ele ressuscita. Porque no domingo a pedra que colocava, ela foi removida. Porque no domingo ele surge no céu e também na terra. Ele ressuscita do sepulcro. A Bíblia vai dizer que se Jesus, ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a minha fé e a sua fé, amado ouvinte. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, porque os que morreram em Cristo, para eles já não havia mais salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, significava que a morte havia vencido Cristo e também poderia nos vencer. Mas Jesus, ele ressuscita no primeiro dia da semana e ao terceiro dia após a sua morte, a Bíblia está dizendo que ele venceu a morte. A morte, ela pode vencer o corpo físico, mas ela não pode vencer a nossa ressurreição para morar no céu de glória com Cristo. E Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo de número 15, olha que interessante, versículo 51 em diante, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu estou dizendo para você que está vivo, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo carnal aqui, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Que palavra é essa que está escrita? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então pela lei nós seríamos mortos e ficaríamos sucumbidos, mas agora pela graça em Cristo Jesus que nos é dada, olha que interessante, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não venci, mas foi Cristo que venceu por nós, então nós podemos dizer que somos mais que vencedores. Agora a Bíblia está dizendo que tragado foi a morte pela vitória. Tragado foi a morte pela vitória. O que é incorruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se mortalidade. E quando isso acontecer, nós estaremos com Cristo, nós estaremos com Ele nas nuvens do céu, nós encontraremos com Ele, e os que jazem no Senhor ressuscitarão incorruptível para a glória de Deus. Mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem do amor, essa é a mensagem que temos que pregar, que Jesus morreu, mas também Ele ressuscitou por nós. Eu quero te agradecer, amigo ouvinte, com a paz do Senhor, e amém, amém.